Queridos, uma boa noite, que a paz de Cristo seja convosco. Assentai-vos, por favor. Que bom estarmos mais uma quinta-feira reunidos para fazermos exposição da palavra do Senhor. Temos a responsabilidade de, durante esse mês de junho, falarmos sobre a esperança. Obrigado. A esperança que há no Evangelho de Cristo. Esperança essa que mantém a nossa vida estabilizada no Senhor. Essa estabilidade é segundo o Espírito que procede do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Estamos felizes. Louvo a Deus pelos pastores dessa igreja, louvo a Deus pelo pastor Sérgio, pela pastora Leia, os demais pastores, o Mateus, que está aqui nos recebendo, tem sempre nos tratado com muito carinho. Estou com a minha esposa, Amanda. Hoje Ravi não veio, meu sogro foi visitar-nos no fim da tarde, e aí ele falou que iria ir para a casa do vovô, né? E a mãe disse assim: "Oh, que alegria! Que bênção!" E o papai perguntou: "Ele vai, amor?" "Vai." Eu falei: "Amém." E trouxemos o João, nosso primo, filho de pastor. Na nossa casa só tem crente, irmãos. Glória a Deus por isso. João, essa bênção é da Igreja Evangélica Mensagem da Cruz, pastor Elisângela e pastor Marcelo, lá em São João de Meriti. Correto, João? É isso. De vez em quando que eu posso levá-lo, eu levo, né? Um presbiteriano gelado levando um avivado desse, dá tudo certo, né? Aí eu dou uma equilibrada nele, ele me dá uma equilibrada e vamos embora. Brincadeiras à parte. Vamos ler o segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A gente consegue projetar aqui? Vamos projetar e, se possível, o pessoal da mídia é que manda nessa hora. Se possível, a gente vai deixando ali o texto projetado. Nós vamos fazer como fizemos na semana passada. Vamos ler todo o capítulo, por isso preciso de toda a sua atenção. É extenso a leitura, mas você consegue me acompanhar aí. Eu estou usando a revista e atualizada. Se tiver a opção da versão, quiser colocar, né, facilita a compreensão. Filipenses capítulo 2. Vamos ler, irmãos? Amém? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua bondade, boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando, como os irmãos sabem, a esperança que há em Cristo. Esse é um dos temas centrais da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No primeiro, ou melhor, na primeira quinta, nós falamos um pouquinho aqui da realidade histórica, geográfica, e o porquê que o apóstolo Paulo precisa constantemente motivá-los, gerar neles esperança e sugerir que eles se alegrem. Fizemos aqui uma distinção óbvia dessa motivação feita pelo apóstolo Paulo com as motivações do nosso tempo presente, que possuem um antropocentrismo, ou seja, uma motivação que tem o início em nós e o fim em nós. A ideia de sermos motivados para melhorarmos, ganharmos mais grana, subirmos de posição, uma motivação que o fim é o nosso próprio eu. E a motivação do apóstolo Paulo, diferentemente disso, era uma motivação que esperançava aquele povo,
visto que as realidades geográficas e históricas daquela cidade não eram muito bem quistas, né? Era uma cidade, como nós falamos na quinta passada, que vivia frequentes tentativas de invasão, pois era uma das portas do Império Romano, e nós não vamos aqui repetir, mas só para recapitularmos. E no capítulo 1, o apóstolo Paulo trabalha essa esperança, encorajando-os a crer na segurança que há na salvação. E falamos um pouquinho aqui como essa segurança se dá. O Deus que elege antes da fundação do mundo, o Deus que guarda os salvos, o Deus que mantém essa salvação viva dentro do seu povo. E hoje, no 2º capítulo, não faremos diferente. Nós vamos analisar aqui o âmago do capítulo, aquilo que talvez seja, é óbvio que todo o capítulo é importante, mas não temos tempo para fazermos uma exposição desgastante do texto. Então vamos pegar aqui aquilo que nós entendemos como palavras-chave e centrais desse capítulo. E o capítulo 2 já se inicia com uma proposta de comprometer, talvez, a ideia que tínhamos a respeito do início do capítulo 2, já no seu primeiro versículo. Porque o primeiro versículo diz, se há. O doutor Rousseau Shedd, comentando, e não só o doutor Rousseau Shedd, mas como outros eruditos e estudiosos, diz que a expressão mais exata da tradução é visto que há. Então nós não podemos chamar aqui essa conjunção subordinativa de integrante, mas de causal. Se tem alguém de português aqui, já está entendendo o que eu estou falando. Então não é apenas um se que propõe qualquer dúvida. Ele está ali causalmente, a fim de mostrar para nós que, de fato, há. Não é se, será que existe? Será que possui alguma exortação em Cristo? Não é uma dúvida, é uma afirmativa. Por isso que os estudiosos dizem que aqui a expressão quer dizer tendo em vista que há. Ele está afirmando alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Se há, repete-se, tendo em vista que há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 exortando a igreja de Filipos, exortando os filipenses, dizendo que em Cristo existem essas características: exortação, consolação, comunhão do Espírito, afetos e misericórdias. Paulo então diz que quando estamos em Cristo, quando somos esse povo da esperança, esse povo da salvação, em nós precisa abundar essas questões. Em nós precisa haver exortação. Ou seja, em nós precisa haver disciplina, ademoestação. Não só disciplina, ademoestação, mas consolação, comunhão, afetos e misericórdias. Então Paulo diz assim, opa, vocês que são da salvação, falamos semana passada, dessa segurança, vocês que são da salvação, quem são os da salvação? Nós que estamos aqui. Vocês que são da salvação, precisa ter abundantemente em vocês essas convicções.
Essas características não podem faltar no povo da esperança. No povo da esperança não pode faltar misericórdia, não pode faltar consolo, não pode faltar comunhão, não pode faltar afeto. E por que Paulo diz isso? Porque Paulo está numa condição, vamos lembrar também da semana passada, de prisioneiro. Nós vamos ver isso mais adiante. Como prisioneiro, sofrendo as consequências de um prisioneiro que, aprisionado, estava em uma masmorra. O risco de decapitação, o risco de ser morto a qualquer momento, as fragilidades alimentares, os possíveis maus tratos. Ele deixa claro já no capítulo 1 que as tropas reconheceram a sua tarefa. Muito provavelmente ele não sofria tanto porque ele pregou para as tropas romanas e os soldados romanos creram na mensagem que ele pregou. Então, entendia que ele estava ali por uma causa religiosa, espiritual. Mas ele estava lá vivendo os constrangimentos e as vedações propostas por uma prisão. E ele diz: com tudo isto já estou alegre, mas há uma maneira que vocês, que são o povo da esperança e da salvação, pode completar a minha alegria. Esse completar não é que ele não seja alegre suficientemente, não é que esteja faltando algo. A expressão aqui completar é acrescentar. Ele não está dizendo não estou numa condição suficiente, pelo contrário, ele reafirma todo o tempo a sua alegria, o seu regozijo, a sua satisfação. Então ele não está querendo dizer aqui que ele não esteja satisfeito com a sua condição. Veja, alguém que está nesta condição, satisfeito está pela esperança que é produzida no seu interior e ainda está encorajando e esperançando uma igreja que vive todas aquelas ambiguidades que falamos na semana passada e que agora precisa, como salvos, continuar revelando essas características, a fim de que o seu líder, que é o apóstolo Paulo, tenha acréscimos de alegria por conta do comportamento daquela igreja. Uma igreja de salvos, quando cumprem, ou melhor, quando cumpre o seu propósito, cumpre a vontade de Deus e alegra o coração da sua liderança. Veja, o apóstolo não resume os feitos da igreja com a ideia de que estão fazendo para a glória de Deus. O apóstolo entende a dinâmica líder e liderado e diz que ele, como líder da igreja, naquele tempo, se alegrava ainda mais quando a igreja se comprometia com essas características. Então Paulo usa isso aqui, obviamente, de forma pedagógica. A pedagogia do apóstolo Paulo é fazê-los entender a importância de agradar ao Senhor, e como eles estavam fielmente preocupados com a condição do apóstolo, dizer a eles que essas ações, ainda que ele distante estava, alegrava o seu coração ainda mais, completava a alegria dele. E ele diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais, por partidarismo ou vanglória. A gente vai entender isso aqui, pastor Mateus, lá no capítulo 4 depois, porque existiam lá duas mulheres com um nome estranho, chamado Sintique e Evódia.
que estavam divididas e a divisão delas estava gerando divisão na igreja. Então, já no capítulo 2, a gente vai chegar lá. Eu disse para vocês que o primeiro capítulo, né, agora já começa as espadas. Ele diz: não façais por partidarismo ou vanglória. O que seria isso? Não façais para defender uma ala, uma pseudo-ala da igreja, e nem para se gloriar. Não faça para gerar ruptura. Você já viu a pessoa que faz o que é certo, mas ela faz o que é certo não é porque há benefícios do certo que está sendo feito. Ela faz o que é certo apenas com o intuito de contrariar. O que está sendo proposto não é que ela deixe de fazer o que é certo, é que ela não faça pelas motivações erradas. O que está sendo dito não é para que ela não seja adequado no seu pensamento, na sua posição. É para que ela não faça isso para se autogloriar. Eu me glorio porque eu tenho uma teologia diferente de todos os meus irmãos. Eu me glorio porque eu estudei mais do que a maioria. E aí esse indivíduo, ou essa, assim o faz, não é porque ela quer gerar na igreja uma compreensão teológica. Não é porque ela quer gerar na igreja um conhecimento que esteja afastado daquela comunidade. Mas ela faz aquilo para se autogloriar, para aparecer para além dos outros e para partidarizar o rebanho. Então você vê vaidade no certo daquele ou daquela. Paulo está dizendo: não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. O princípio da dinâmica de comunhão da igreja é: o meu irmão é maior do que eu. O meu irmão é superior a mim. E aqui não é uma falsa modéstia. Eu lembro de uma frase de um cantor secular que poderia ter feito mais sucesso ainda. Mais sucesso ainda. Musicalmente ele foi o cara, ao meu ver. Tim Maia. E numa entrevista ele tem uma frase que ele diz assim: a demagogia é pior do que a mentira, porque é uma mentira mentirosa. Fez sentido para você? Essa demagogia, a falsa modéstia, é uma mentira que mente, porque é mentira em si mesmo e é mentira para o outro. O que Paulo está dizendo aqui? Considere o outro superior. Não é, eu não sei se esses irmãos já lidaram com isso, às vezes o outro eu lido. Não é bajulação, é respeito. É prioridade. Sabe aquele lance da prioridade? É prioridade. Como eu faço isso? Ouvindo. Meu irmão pode estar até errado, mas deixa eu ouvi-lo. Deixa eu parar aqui e ver o que o irmão pensa antes de contrariá-lo. Isso é uma dinâmica que Paulo está usando para a igreja, quanto mais para as famílias, marido e mulher, filho, pais. Então considere o outro, não faça por partidarismo ou vanglória. Ele não está dizendo que a verdade deve ser suplantada aqui. Ele está dizendo que a verdade cabe numa ética onde eu tenho respeito pelo meu irmão. Não está sendo falado aqui de falsos mestres, de falsos profetas. Não está falando de corruptores do evangelho. Estes, Paulo manda enfrentá-los. Este Paulo fala para se afastar. Este Paulo fala para nem se assentar para comer. Com falso crente, falso profeta, falso mestre que está levando a igreja à perdição, e deixa eu abrir um parênteses aqui, um adúltero dará conta diante de Deus a sua imoralidade, ferirá ali meia dúzia de pessoas, 2, 3 famílias,
Talvez até uma igreja que tinha esperança nele precisa passar por um processo de admoestação e disciplina. Agora, um falso profeta leva toda uma igreja para o inferno. E quem disse isso não é o pastor Bruno, quem disse isso foi o próprio Jesus. Vocês não entram no reino nem deixam os outros entrarem. Então, o falso mestre a gente combate. Se você não é apologista, deixa com quem é. Ou então a gente nem se assenta. Mas com o meu irmão, uma ovelha do Cristo, do rebanho de Jesus, eu preciso ter esse respeito. E a verdade a qualquer custo, como disse Martinho Lutero. Então a verdade se encaixa onde? Nessa ética de respeitabilidade e comunhão da igreja. Então eu tenho respeito por aquele irmão. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é o do outro. Ou seja, o meu irmão precisa ter uma certa prioridade em relação a mim. Paulo diz isso até na carta aos Romanos sobre o assunto da carne sacrificada aos ídolos. Aquele assunto que é muito utilizado para a gente falar, se teu irmão não bebe, então, se ele vai escandalizar, não beba perto do seu irmão. Já viu? A gente pega esse texto para usar para tudo, para bebida alcoólica, para vinho e para outras coisas mais. Porque é um texto realmente genérico. E o apóstolo Paulo diz ali o quê? Se a consciência do seu irmão é ferida pelo comer carne sacrificada, e o ídolo coisa alguma é, e você sabe disso, mas o seu irmão pode ser ofendido por aquilo. E o que é escândalo? Escândalo não é ficar assim, meu Deus, olha, ele come carne, olha que loucura. Eu não faço isso, sou mais crente que ele. Não é isso escândalo, tá? Escândalo não é para o fariseu de igreja, de 30, 40, 50 anos da igreja. Deixa eu traduzir aqui escândalo. Escândalo era aquele que tinha vindo do paganismo e tinha nas suas práticas litúrgicas e cultica a oferta de animais aos seus deuses. Esses, então, crendo no Evangelho de Cristo Jesus, entende que precisa fazer uma ruptura radical com toda a liturgia cultica que ele possuía na outra religião pagã dele. Então, quando aqui ele chega, ele não pode ter a falsa ideia de que tudo que aqui fazemos é igual a colar. Porque se ele ter a ideia de que o que fazemos aqui é a mesma prática que ele fazia lá, então não há diferença nenhuma entre os senhores, e nem entre a pedagogia teológica das religiões. O que Paulo está dizendo é, se você comer carne fere a consciência do seu irmão e pode fazê-lo regredir ou retroceder por o paganismo dele, então não coma carne até que a consciência dele seja crescida e adulta como a sua. Ele não diz nunca mais coma carne. Porque se você assim o fizer, ele também nunca vai amadurecer na fé. O que Paulo está dizendo? Traga ele para o seu ambiente, considerando ele superior a você, numa necessidade superior, ou seja, não veja o que é propriamente seu, a sua satisfação, mas o que é do outro, é o que está no texto, até que ele amadureça e entenda que comer carne, indo ao mercado e não perguntando nada, é o mais comum e o mais normal a se fazer, porque o ídolo é coisa alguma. Ou seja, se você come aquela carne, não vai fazer diferença nenhuma, porque você crê em Cristo Jesus, está tudo certo. Mas para ele que veio de lá faz diferença. Então, se ele vê você aqui comendo carne, ele vai dizer, qual é a diferença que há entre Jesus e os deuses que eu servia? Se podemos comer carne sacrificada nos dois lugares. Então, Paulo está dizendo aqui justamente sobre esse irmão, considere-o superior. Considere o seu irmão como prioridade. Dê a ele a oportunidade de falar, da voz, de dizer o que pensa. E aí depois, se há alguma sabedoria em você, em mim, para orientá-lo sobre aquilo que não está devidamente adequado, assim o faça. Paulo está advertindo a igreja em como devemos ter comunhão uns com os outros. E aí Paulo é fera, irmãos. Sabe por que Paulo é fera? Porque a partir do versículo de número 5, Paulo vai falar de uma das matérias da teologia sistemática que a gente chama de cristologia. Paulo vai falar sobre a doutrina de Cristo. E Paulo faz um caminho pedagógico usando a prática da igreja para contrastar com quem Cristo foi. E em dizer à igreja como ela deve se comportar igual a Cristo, ele pega e mostra que Cristo é Deus. Então ele pega uma dinâmica de ademonstração da igreja, uma realidade que a igreja precisa ser tratada, advertida, e traz essa realidade para uma das
principais doutrinas da nossa fé. Porque ele correlaciona e contrasta ao mesmo tempo. Contrasta porque ele diz, se vocês não agirem assim, vocês vão estar agindo diferentemente de Cristo. E correlaciona porque, se ele diz assim, se vocês agirem assim, vocês estarão agindo igual a Cristo. Olha o que está no versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele acabou de ademoestar, de advertir a igreja em como eles deveriam se comportar. E então, ele diz assim, para que isso aconteça, vocês precisam sentir como Jesus sentia. Vocês precisam ter o mesmo sentimento. Se a gente passar um pouquinho de 9 hoje, tem problema, gente? Então vamos passar só um pouquinho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, agora a aplicação da doutrina, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Número 1. A partir do versículo de número 6, Paulo está cantando um hino primitivo escrito em aramaico. Essa expressão, subsistindo em forma, Cristo era a imagem e glória de Deus. É uma clara afirmação da deidade. Olha o que Paulo faz, pega um problema da igreja, mostra como Cristo se comportava e diz que a igreja precisa ter o mesmo sentimento, e então ele mostra quem Jesus era. A expressão subsistindo não é uma expressão que nos traga uma ideia de subordinação, ou seja, de inferioridade. A expressão subsistindo quer dizer que desde a eternidade, Cristo era o próprio Deus. Ou seja, Jesus é Deus. E aí agora você vai pegar aqui e aprenda, não se esqueça, porque além de ser uma palavra para a prática da nossa vida de fé, para produzir ainda mais esperança em nós e nos dar mais convicção da salvação em Cristo, é também um informativo para você combater aquele camarada que bate na sua porta para dizer que Jesus não é Deus. Você já sabe quem são, né? Vão de 2 em 2. E ele diz assim para você, me dá sua Bíblia aqui, para mostrar os textos, com interpretações totalmente equivocadas. Lá em casa foi um grupo. Aí eu não gosto de ficar batendo boca. Falei, não, gente, eu já sou protestante, sou presbiteriano. Não, mas o mundo o quê? O mundo jaz no maligno, já sei de cor. Mundo jaz no maligno. E o reino futuro, Deus vai reinar, vai ser no céu ou na terra? Eu disse, na terra. Sim, porque teremos aqui, para os mileniares, 1000 anos de paz, de gozo, de tudo. Igual está lá na revistinha deles. Para os amilenistas, será perpétuo, eternamente. Independentemente do que você creia. Mas vai reinar aqui. Aí eu vou falando, eles vão dizendo assim, ele sabe, né? Eu falei, eu sei alguma coisa. Só que eu creio na Trindade. Eu deixo bem claro assim, eu creio na Trindade, tá bom? E para mim Jesus é Deus, ok? Ou seja, não há Deus fora de Jeová, correto? Correto, não há Deus fora de Jeová. Então também lá, como está na tradução de vocês, não pode estar descrito lá, e Cristo era um Deus, porque na nossa está escrito que Cristo era Deus. Ou seja, se não há Deus fora de Jeová, então as Escrituras não podem reafirmar que exista algum Deus, mesmo que seja de uma condição inferior ao Deus Jeová, correto? Correto. Agora deixa eu fazer minhas coisas, porque eu já estou apressado. Aí o que eles fazem? Volta com o pessoal mais velho, mais ancião, que tem mais conhecimento. Então, deixa eu dar uma dica aqui para você, porque eles usam esse texto aqui. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Opa, essa é a palavra-chave que eles usam. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando eles afirmam esvaziou, eles fazem a interpretação equivocada. Esvaziamento, na visão deles, é renúncia
E a palavra aqui no grego não é de renúncia. Jesus não renunciou os atributos divinos. Jesus simplesmente assumiu forma de servo e ocultou sua glória natural. Ele não renunciou os seus atributos. Quando o texto diz esvaziamento, não é renúncia de atributo. Esvaziamento é ocultamento de glória natural. Porque ele assume uma forma humana. E se humilha, ninguém o humilhou. Jesus, deixa eu falar isso aqui em alto bom som. Jesus não foi humilhado por ninguém. Ninguém matou Jesus. Jesus a si mesmo se humilhou porque ele é Deus. Jesus não é só mais um mártir a ser seguido. Jesus é o Salvador. Ele não é só um exemplo, ele é Senhor das nossas vidas. Existe uma teologia progressista, liberal, que quer implementar na minha mente e na sua, que Jesus é só mais um ícone da história, assim como outros ícones que existiram. Eles negam, ainda que de forma indireta, a deidade de Cristo. Eles negam o seu nascimento virginal, ou seja, da virgem. Eles negam a sua ressurreição. Eles negam valores, milagres primordiais operados por Jesus e que são primordiais para a nossa fé. E eles trabalham a ideia de um Jesus exemplo, que foi ao martírio por uma religião ou uma crença de melhoramento da humanidade apenas, de valores éticos e morais apenas. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o próprio Deus que oculta a sua glória, vem como homem, morre ao terceiro dia, ressuscita. Por isso o apóstolo Paulo disse: se nós cremos apenas na sua morte, a nossa fé é vã. Por quê? Porque a certeza de uma morte vicária, substitutiva, está na ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. Paulo está dizendo aos filipenses: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus se dobre todo. Só Deus pode aceitar o que, gente? Se você ler as leis verotestamentárias, você vai ver que só Deus se deve adorar. E só a Ele prestarás culto. Só. Quem é que está aceitando a adoração aqui? Jesus. Porque Ele é o próprio. Paulo pega um problema da igreja e linka esse problema com uma das principais doutrinas da fé. Se Jesus não é Deus, a nossa fé está acabada, gente. Não existe cristianismo sem Jesus ser Deus. Não existe cristianismo se Cristo não for Deus. No versículo 9, Dr. Shedd comenta: a ressurreição e exaltação do Senhor é a resposta do Pai à sua obediência filial. É o amém do Pai ao estar consumado do Filho. O nome supremo é Senhor. A expressão no grego é kurios, usada para traduzir Javé no Antigo Testamento. Indica que a Cristo é concedido o lugar supremo de autoridade
e majestade à mão direita de Deus. A versão, ou melhor, a palavra traduzida para o grego, que é Curios, é uma expressão traduzida do Antigo Testamento no hebraico para Javé, ou Jeová. Ou seja, Deus está confirmando nos anéis da história que Ele é o Senhor das nossas vidas. É como se fosse um amém para o seu nascimento e um amém para a sua morte de cruz. É Deus dizendo assim: assim seja, amém, está certo, está consumado. Então Paulo mostra para aquela igreja que quando a gente age assim, a gente está manifestando o mesmo sentimento de Jesus. E por quê? Por que que o apóstolo Paulo faz essa dinâmica? Para que nós sejamos como ele. Para que entendamos a posição de Cristo e do que ele se esvazia. Em que condição ele se põe. E aqui existe um paralelo com o primeiro homem, Adão. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. E qual foi o pecado do primeiro homem? Não sendo Deus, quis ser. Está escrito lá. Se deste fruto comerdes, sereis como ele. A serpente não quis simplesmente fazer Eva comer o fruto. A serpente quis ideologizar a ação de Eva. Sabe qual a diferença? É que Deus disse: se comer, morrerás. E a serpente diz: não é bem assim. É porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como ele é. Primeiro, a serpente subverte a convicção que Eva tinha, para depois Eva fazer. Por isso que o pecado em si, ele não é o grande problema. O grande problema é a consciência ideologizada de como eu aplico o pecado. Porque quem peca pode pecar, poder não é de autorização aqui, é força de expressão, tá? Quem peca pode pecar e não querer mais o pecado. Agora, quem ideologiza a prática não só peca, faz daquilo um modus operandi, ou seja, uma maneira de viver. Quando Paulo diz nem o adúltero, nem os beberrões, etc., ele não está falando quem tenha errado em um desses pecados na vida. Ele está dizendo quem fez daquilo um modus operandi, uma forma de viver, uma maneira de vida. E aí, não só faz, como tem argumentos ideologizados para convencer outros a fazer. Então é isso que a serpente fez. E no que ela mexeu com a ganância, e disse: vocês vão ser igual a ele. Aí agora o apóstolo Paulo está contrastando Jesus com Adão. E é como se ele estivesse dizendo entre palavras: você quer ser como Adão ou como Jesus? Se você quiser ser como Adão, você sempre vai se pôr superior, sempre vai querer estar no lugar do outro. Agora, se você quiser ser como Jesus, você vai se esvaziar para dar prioridade ao outro. Por isso que ele não diz simplesmente consciência. A expressão aqui é sentimento, que no grego também abrange consciência, mas a expressão aqui tem uma ideia também de sensação, de carinho, de afeto. Vocês precisam ter o mesmo sentimento, a mesma sensação, o mesmo prazer. Não é a consciência apenas, é prazer igual a Cristo, que sendo, não quis ser. E Adão, não sendo, quis ser. Todas as vezes que eu me levanto de forma altiva, me oferecendo a ser superior ao meu irmão, a saber mais, intransigente, dura cerviz, não abaixo por nada, eu estou imitando Adão. Prioridade. O que Jesus fez? Se esvaziou para morrer no nosso lugar. E aí, agora, ele vega a dinâmica do problema, apresenta a solução, mostra um caminho doutrinário de quem Cristo é e por que devemos ser assim, porque é uma questão doutrinária em Cristo e precisamos imitar
o seu sentimento, e depois, a partir daí, ele diz: agora vocês precisam desenvolver a vossa salvação. A partir do versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. A maioria de nós vamos pensar que aqui é um sinergismo, eu preciso fazer algo que coopere com a minha salvação, mas não é isso. Desenvolver a salvação não está implicando em uma cooperação para que então eu seja salvo. O que o apóstolo Paulo está falando é da saúde da igreja. Eu preciso desenvolver a minha salvação, ou seja, aplicar a minha salvação no dia a dia da igreja para que a saúde da minha igreja, ou a saúde do corpo de Cristo, esteja firme, esteja saudável. Ou seja, Paulo não está dizendo aqui: se vocês não fizerem assim, vocês perdem a salvação. Paulo está dizendo assim: se vocês são salvos, pratiquem essas ações para que haja saúde espiritual na comunidade de vocês. Por quê? Porque quem operou tanto o querer como o efetuar foi o próprio Deus. Então, saibam que a salvação de vocês, do começo ao fim, é Deus. Peguem esse privilégio e apliquem todas essas verdades que estão sendo ditas a vocês, para que a vida da vossa igreja seja saudável. Sendo assim, abandonem, 14, a murmuração, 14, as contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Esses são os únicos problemas da vida? Não são. Mas por que irrepreensíveis e inculpáveis? Irrepreensível e inculpável não quer dizer que quem não murmura e quem não briga seja alguém perfeito. Irrepreensível e inculpável é porque satisfeito está com a salvação que fora dada, esperançoso está com a volta desse Cristo, que é o próprio Deus, e por conta disso, vive de maneira que a saúde da igreja esteja bem. Não há repreensão a ser feita por parte dos ímpios, não porque eu seja perfeito, mas porque eu estou em paz com a minha fé, de modo que eu não vivo murmurações e brigas constantes, porque eu sei que a glória que está por vir é maior do que esta do tempo presente. Ou seja, se eu estou em Cristo, o mundo não pode me repreender de forma alguma, porque estou alinhado com a mensagem que prego. Agora, alto lá, se a mensagem que eu prego é de esperança, se a mensagem que eu prego é de salvação, se a mensagem que eu prego é de um Cristo que me salvou das imundícias da minha vida, se a mensagem que eu prego é de um Cristo que voltará, eu não posso viver murmurando, eu não posso viver reclamando, porque o ímpio vai questionar, já que em Cristo é possível ter paz, porque sua vida é só uma guerra. Já que o estar em Cristo é paz, porque na sua vida é apenas tribulação. E tribulação não estou falando de consequências normais do dia a dia, porque todos nós vivemos essas consequências. Tribulação que eu estou falando é desespero diante dessas consequências. Lembre-se, eles estavam em Filipos, porta de entrada do império, guerras constantes, vitórias mas com perdas, porque não existe vitória sem perdas e percas. E a mensagem que eles tinham é de uma esperança. Então, como que aqueles que viviam como cidadãos a mesma agonia comum entre eles poderiam confiar nessa mensagem se quem pregasse ela estivesse desesperado, brigando, murmurando e contendendo o tempo todo entre eles? Impossível. Então, o mundo está olhando para você e dizendo: que esperança é essa? Eu só vou poder visualizá-la se, conforme você prega, você vive. E lembre-se, repito, não estou dizendo de errar, de ser imperfeito. Paulo não está falando disso, de irrepreensível moralmente falando.
Paulo está falando de sentimento. Paulo está falando de comunhão da igreja. Ele está apontando para a saúde da igreja. Ele sai do particular para o plural, do micro para o macro, do individual para muitos. Ele já não está mais aqui falando de pessoas específicas. Ele está falando da igreja de Cristo. E é a igreja de Cristo que, diante de todas essas catástrofes, tem uma palavra de paz, tem uma palavra de esperança. Eu te desafio a procurar qualquer outra crença que tenha uma palavra de esperança como a nossa. Não é fútil esperança, não é aquele clichê de um propósito de Deus para isso. Se você está vivendo isso agora é porque amanhã você vai viver. Não. Hoje chegou o livro lá em casa de Rodrigo Bible Talk. De repente você já ouviu falar. Minha esposa já pegou e começou a ler até antes de mim. O Deus que destrói sonhos. O Deus que destrói sonhos. Não estou falando dessa palavrinha clichê. Você está passando por isso, porque amanhã vai ser melhor. E se você passar por isso e amanhã não ter nada melhor? Essa paz que a gente vai ler ainda lá no capítulo 4 precisa imperar uma esperança futura. Qualquer outra crença, a expressão ou é para evoluir, sempre há um toma lá da cá, evoluir espiritualmente, ou oferecer uma oferta a alguma entidade. Todos os outros modelos de fé trabalham essa expectativa do toma lá da cá. Só a nossa garante que algo já foi feito lá atrás e que a gente pode descansar seguros. Lembra da quinta passada? A segurança dessa salvação. Bruno, mas está tudo dando errado, mas a nossa esperança não é para agora, é para depois. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Pastor, e a continuidade? A continuidade é Paulo dizendo, vou enviar Timóteo. E olha como isso que eu acabei de falar faz tanto sentido, que Epafrodito, que Paulo enviou, adoeceu. Paulo está falando de esperança, de comunhão, e depois ele diz, Epafrodito ficou doente, vocês não fazem ideia da doença que ele teve. Mas ele estava feliz, porque essa doença que ele tinha, ainda que ele não pudesse estar convosco novamente, ele estava em Cristo Jesus. É Paulo mostrando, um exemplo prático, para aquele momento. Estou falando de esperança, e quem eu enviei a vocês ficou doente severamente. Mas já eu envio Timóteo também, e tenho esperança também de que eu vá ter convosco. Então essa esperança que a gente está pregando aqui é em Cristo literalmente. Não é nem nas coisas que Cristo pode oferecer. Mas eu tenho certeza absoluta que se nós fizermos como foi orientado pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus, nesse 2º capítulo, nós descansaremos nele. Feche seus olhos aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu te louvo e te engrandeço na noite desse dia, porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Senhor. Nós não estamos aqui por conta de homens, estamos aqui por conta de Ti, ó Deus. Queremos Te louvar por essa mensagem do Teu Espírito aos nossos corações. Não deixa, ó Deus, que a chama da esperança se apague dentro da gente. E nos contraria, Senhor, isso, contrariedade, que o Senhor possa nos advertir, admoestar, como os irmãos de Filipos, para que vivamos na prática aquilo que o Senhor instruiu eles. Nada por contenda, nada por vanglória, sem murmuração, sem reclamações e brigas, considerando o outro superior a si mesmo, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, não usurpou. O Senhor Jesus morreu na cruz para nossa salvação, servindo ao Pai, a fim de que a salvação de Deus alcançasse todos nós.
Por isso, que essa esperança permaneça. E juntamente com ela, como falamos quinta passada, a alegria e também a paz. No nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus.